Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Olá a todos, uma excelente boa tarde. Estamos dando início a esse painel intitulado Acesso à Informação e o Vírus do Autoritarismo. Eu estou aqui em substituição ao Dr. Rafael Valim, que teve um imprevisto na saúde, e eu não poderia começar esse painel que não seja desejando um pronto restabelecimento à saúde do colega e que o Dr. Rafael Valim esteja aí plenamente de saúde o mais rápido possível. Vou passar a palavra e iniciaremos o painel com o Dr. Fernando Rodrigues, ele que é diretor de redação do jornal digital Poder 360, fundador e conselheiro da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Dr. Fernando, com a palavra. Bom, boa tarde a todos. É um prazer, um privilégio estar aqui junto com um grupo tão qualificado como o de vocês. Queria agradecer ao OAB pela organização do evento e dizer sobre a relevância de tratar de um tema que às vezes é um pouco mal compreendido por parte da sociedade, que é o acesso a informações públicas, que vem a ser um direito muito recente na história brasileira. A tradição do Brasil foi sempre, durante muitas décadas em sua história, de opacidade e de pouco acesso àquilo que é produzido dentro do Estado, aí me referindo a todos os poderes da República, judiciário, executivo e legislativo. Eu gostaria, a propósito desse tema, antes de trazer para o tempo presente, falar um pouco sobre esse conceito de acesso à informação pública, que, assim como outros conceitos inventados pelo homem, não é algo inato. Ninguém nasce democrata, ninguém nasce gostando de dar acesso a informações públicas. Isso tudo são conceitos correlacionados da nossa democracia ocidental, que é um modelo que o Brasil tenta adotar já há muito tempo, com algumas dificuldades, mas com avanços também significativos, como foi a Lei de Acesso a Informações Públicas. No mundo, esse conceito surgiu de maneira mais vigorosa, bem longe daqui. A primeira notícia que se tem de uma preocupação do Estado em dar acesso à informação para os seus cidadãos foi na Suécia, com a Lei de Liberdade de Imprensa da Suécia de 1766. Então, há muito tempo, há mais de 2 séculos, 1766, indo quase para 3 séculos daqui a pouco, a Lei de Liberdade de Imprensa na Suécia criou esse conceito de acesso a informações públicas. Em 1949, já no século passado, Doutor Fernando, só perdão, eu fui informado aqui pelo pessoal da produção, eu lhe peço só que desligue a televisão atrás do senhor, só por uma questão de direitos autorais, o YouTube pode reclamar. Obrigado, pode continuar, desculpe a interrupção. Aí eu estava falando, então, portanto, que na Suécia, em 1766, foi aprovada a Lei de Liberdade de Imprensa e que tinha já o conceito de acesso a informações públicas. No século passado, em 1949, esse princípio do acesso à informação pública foi explicitamente adotado na Constituição sueca. Portanto,
ter um país adotando em sua Constituição o direito de acesso a informações públicas só ocorreu em 1949, no século passado, há menos de 100 anos. Logo depois, outro país ali da região, a Finlândia, em 1951, adotou o mesmo princípio. E nos Estados Unidos, que em geral é sempre citado como uma espécie de benchmark aí para acesso a informações públicas, na realidade foi um longo trajeto que a sociedade americana teve que percorrer, que começou em 1954, quando bem, ninguém aqui tem idade para lembrar daquilo lá, nem eu, mas aprendemos nos livros de história, logo depois da Segunda Guerra Mundial, houve casos muito rumorosos nos Estados Unidos de contaminação por conta de testes nucleares que continuaram a ser feitos durante a Guerra Fria, sobretudo no início dos anos 50. Houve um grande acidente também com uma usina nuclear nos Estados Unidos, e aí houve uma movimentação enorme da sociedade civil americana pressionando para que houvesse acesso a dados a respeito daqueles acidentes com testes nucleares. Isso começou em 1954, mas não foi até 1966, quando finalmente o Congresso norte-americano aprovou a Lei de Acesso a Informações Públicas de lá, conhecida como Freedom of Information Act. Também tem um acrônimo que os americanos usam muito, que é o FOIA, como nós usamos lá para a Lei de Acesso à Informação no Brasil. E essa lei, que foi aprovada nos Estados Unidos, muita gente, enfim, elogia a lei, e ela, de fato, foi uma precursora no mundo ocidental, aqui nas Américas, desse tipo de direito. Ela foi assinada, sancionada a contragosto pelo então presidente norte-americano Lyndon Johnson, que via muitas dificuldades. Ele chegou a cogitar, inclusive, em vetar a lei, mas acabou sancionando, e o Freedom of Information Act, então, continuou a influir agora no continente americano. E, ao mesmo tempo, na Europa, prosseguiu lá, eles que tinham uma história mais antiga de permitir acesso a dados públicos. A Dinamarca e a Noruega tiveram as suas leis em 1970, a França em 1971, o Canadá, a Nova Zelândia e a Austrália adotaram legislações em 1983. E, enfim, de toda forma, o fato é que essa discussão demorou muito a chegar no Brasil. O México teve uma lei antes da lei brasileira, e no Brasil formou-se um grande debate a propósito de o Brasil ter essa lei, apesar de a nossa Constituição já ter consagrado no seu artigo 5º, parágrafo 33, que, abrem aspas, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações do seu interesse particular ou do interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, fecham aspas. O problema todo da nossa Constituição, como a gente sabe, é que ela tem muitos direitos e poucos deles são regulamentados ou corretamente regulamentados. Como o parágrafo 33 do artigo 5º nunca teve uma lei específica para ele sobre acesso a informações públicas, então o Brasil, que antes de 88 e durante o período da ditadura militar não teve condições de entender o que se passava em várias instâncias do Estado brasileiro, depois da Constituição de 88, permaneceu um pouco vivendo na opacidade. Só para lembrar, durante a ditadura militar, e até para fazer uma ponte com o momento atual, e isso eu lembro porque eu tenho 57 anos, era jovem no início dos anos 70, houve um grande surto de meningite no Brasil e a ditadura militar proativamente impedia que os meios de comunicação divulgassem o que estava acontecendo no país, o surto de meningite que matou muita gente no início dos anos 70, e ninguém tinha condições de requerer acesso a dados oficiais sobre o que se passava, sobre aquela epidemia de meningite no início dos anos 70. Fosse agora, isso seria absolutamente impensável, como sabemos, apesar de, muitas vezes, órgãos públicos de prefeituras, governos estaduais e federais
serem reticentes em fornecer tudo o que se pede, mas existe uma lei e é possível litigar, ir atrás e perseguir o direito de acesso aos dados. Bem, então, com a Constituição de 88, as coisas ainda não estavam resolvidas e elas pioraram um pouco durante o governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso foi presidente do Brasil de 1985 até 2002. No final do seu segundo mandato, baixou um decreto presidencial muito draconiano e que tornou ainda o que era ruim ainda pior. O governo Fernando Henrique, por meio do presidente, o decreto presidencial, baixou o decreto 2134, que tratava de documentos sigilosos. Aí dizia que os órgãos públicos deveriam tratar os documentos de uma forma ou de outra, criou uma comissão, mas daí chegou no final do governo de Fernando Henrique Cardoso, por pressão direta dos militares, das Forças Armadas, por pressão direta dos diplomatas no Itamaraty, Fernando Henrique Cardoso, no dia 27 de dezembro de 2002, faltando apenas 4 dias para entregar a presidência da República para o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, baixou o decreto 4.553. Então, esse decreto revogou o anterior, que sinalizava alguma abertura, e daí acabou com a Comissão Permanente de Acesso, que havia sido criada antes, a dados, e fez, por meio desse decreto, o que nós conhecemos no Brasil naquele período, eu vivi de forma muito intensa tudo isso, o que se chamava sigilo eterno. É isso mesmo. Havia possibilidade no Brasil de haver documentos públicos sobre os quais seria decretado o sigilo eterno. Não 10 anos, não 20 anos, não 50 anos, não 1000 anos, para sempre, toda a eternidade. Isso estava contido no decreto de Fernando Henrique Cardoso, social-democrata, que baixou o decreto 4.553 em 27 de dezembro de 2002. O que continha esse decreto? Vejam que, às vezes, a gente acha que hoje a situação é ruim, mas ela já não foi muito boa em tempos passados recentes. O artigo 7º desse decreto dizia que os prazos de duração da classificação a que se refere o decreto vigoram a partir da data em que o dado foi produzido, e os prazos de sigilo seriam os seguintes: documentos reservados, 10 anos de sigilo; documentos confidenciais, 20 anos de sigilo; documentos secretos, 30 anos; documentos ultrasecretos, 50 anos de sigilo. E aí vem o parágrafo 1º do artigo 7º. Parágrafo 1º, abrem aspas, o prazo de duração da classificação ultrasecreto poderá ser renovado indefinidamente. Fecham aspas. Um despautério, um crime de lesa democracia, um decreto péssimo que não tem nada a ver com democracia, com social-democracia, com democracia de qualquer modelo que se possa pensar. Esse decreto, como eu disse... Fernando, só avisando dos 5 minutos. Sim. Esse decreto, como eu disse, foi muito inspirado por conta de pressões às quais cedeu o então presidente Fernando Henrique Cardoso, vindas das Forças Armadas e do Ministério das Relações Exteriores. A partir daí, forma-se uma coalizão muito grande na sociedade civil, da qual tive o prazer de fazer parte, com associações de jornalistas, de advogados, de direitos civis em geral, para que o Brasil tivesse uma lei de acesso a informações públicas. Fizemos alguns eventos, havia já um movimento desde o final dos anos 90. Com o decreto de Fernando Henrique Cardoso, o movimento ganhou um pouco de força, inclusive dentro do Congresso, e aí começou a tramitar de maneira mais vigorosa, começaram a tramitar vários projetos de acesso à informação pública. E só conseguimos aprovar a lei, a sociedade brasileira, por pressão direta dentro do Congresso, houve muito debate, muita audiência pública,
apenas em 2012, quando finalmente o Congresso aprovou e a Lei de Acesso a Informações Públicas foi sancionada pela então presidente Dilma Rousseff. Essa história é muito importante para que se coloque em perspectiva que esse direito ele nunca foi uma concessão dos poderes públicos à sociedade. Foi muito mais uma reclamação da sociedade, presença no Congresso e pressão para que essa legislação, que sofisticou muito e melhorou muito a democracia brasileira, pudesse ser adotada. A Lei de Direito de Acesso a Informações Públicas no Brasil tem defeitos ainda, ela ainda não é totalmente atendida, sobretudo nos mais de 5.000 municípios do Brasil. Ela é uma lei, como se sabe, federal e que se aplica a todas as instâncias de governo, desde os governos municipais, passando pelos estaduais e chegando ao federal. E todos os poderes têm que se submeter a essa lei. Não obstante, isso não acontece ainda. E eu, para ficar no meu tempo, não quero me exceder aqui, vou citar um dado que me parece muito relevante e que nunca, absolutamente nunca foi cumprido na sua essência e na sua completude, que é um dispositivo da Lei de Acesso muito útil e que alguns países mais avançados que o Brasil não têm. Não tem, mas o Brasil tem e também não o aplica, que vem a ser o fato de que qualquer órgão público fica obrigado a anualmente declarar de maneira pública um rol de documentos e arquivos que foram classificados de alguma maneira como reservados ou ultra secretos. Essa lista é muito relevante porque o documento reservado, que é sobre o qual apenas 5 anos de sigilo vigoram, daqui a 5 anos, os documentos que a FUNAI, que órgãos da administração indireta também, porque a lei se aplica assim também a empresas estatais, a Petrobras, o Banco do Brasil, o Ministério da Economia, o Ministério das Relações Exteriores, eles baixam um carimbo dizendo que um documento é reservado e assim ficará 5 anos. Se não houver um controle aberto a respeito de quantos são esses documentos, numerados, obviamente, porque estão em reserva, daqui a 5 anos será impossível para a sociedade demandar desses órgãos públicos a abertura desses arquivos. Portanto, a gente tem um buraco negro desde 2012 até hoje, porque isso nunca foi cumprido. Hoje, se um de nós, ou alguém que nos assiste, tentar requerer os dados que foram classificados como reservados, digamos, no Ministério da Saúde, possivelmente o Ministério da Saúde não só não vai fornecer, até porque quem está hoje no Ministério da Saúde não tem a menor ideia do que eram os documentos classificados como reservados há 5 anos. Vejam a balbúrdia organizacional, o caos gerencial que vigora dentro do Estado brasileiro quando se trata de organização e fornecer acesso a dados públicos. Isso não ocorre, e isso, obviamente, acaba ficando um pouco mais saliente quando temos um governo federal que talvez não tenha isso como sua prioridade. Mas, até para ser justo, temos hoje um governo que talvez não se preocupe com esse tema, mas é necessário dizer que absolutamente nenhum dos governos anteriores, desde o retorno da democracia, teve interesse real em promover o acesso a dados públicos no Brasil. Com isso, acho que eu estou dentro do meu tempo, eu encerro e agradeço a todos pela paciência aí de me acompanhar até aqui. Muito obrigado. Fernando, queria parabenizar pela clareza da exposição, realmente uma aula. Acho que muita gente aprendeu muito em relação a isso, é uma linha histórica com muita clareza que foi colocada aqui. E, para não perder mais tempo, eu já passo a palavra para a doutora Luciana Garcia, que é mestre em Direito pela UERJ e doutora em Direito pela UNB. Com a palavra, doutora Luciana. Boa tarde, Rafael. Queria agradecer. E, para que minha fala possa atingir todo o público que está nos escutando, eu queria começar fazendo uma autodescrição. Eu sou uma mulher branca, em torno dos 40 anos, uso óculos, estou usando uma blusa vermelha. Eu queria saudar o Conselho Federal, na pessoa do nosso presidente Felipe Santa Cruz, pela organização desse congresso, que está promovendo um debate muito qualificado sobre os efeitos jurídicos e sociais da nossa pandemia.
E antes de começar a minha exposição, queria localizar um pouco o meu campo de exposição, que vai ser dentro dos direitos humanos, no tema dos direitos humanos, já que eu sou uma advogada, além de ser professora de direitos humanos, coordeno uma clínica em direitos humanos, eu sou advogada também na área, né? E eu queria também começar lembrando dos números da pandemia, né? Já que o título do nosso painel é Acesso à Informação e o Vírus do Autoritarismo, que está inserido nesse contexto justamente de discussão sobre a pandemia, as repercussões jurídicas e sociais da pandemia, né? Lembrando que dados de hoje, das 13 horas, nós temos 88.017 pessoas mortas pela Covid-19 e nós temos mais de 2.455.000 pessoas infectadas em todo o Brasil. Então, esses dados são importantes para a gente sempre lembrar do que nós estamos falando quando nós tratamos de repercussões jurídicas e sociais da pandemia. São mais de 88.000 pessoas mortas pela Covid no Brasil. E aí eu queria trazer dois elementos conceituais que eu acho que são importantes, né, para a gente refletir sobre esse tema, acesso à informação e autoritarismo. O primeiro deles é o conceito de autoritarismo. É uma definição bastante debatida, né, na literatura do campo da ciência política, do campo do direito, da antropologia, da sociologia. Meu objetivo aqui não é fazer revisão de literatura sobre o assunto, né, mas eu queria trazer alguns elementos que caracterizam, né, governos autoritários, que são apontados justamente pela historiadora e antropóloga Lilia Schwartz na sua obra sobre o autoritarismo brasileiro. E ela aponta, né, como um dos elementos é justamente, para caracterizar governos autoritários, a criação de um anti-intelectualismo e de um anti-jornalismo de base, né? E aqui eu também gostaria de aderir a um anti-cientificismo, né? Isso são elementos importantes que a gente pode caracterizar governos autoritários. Outro é o incentivo à polarização, aquele famoso nós versus eles, né? E esse incentivo à polarização é feita com a manipulação do Estado, a manipulação das instituições e a manipulação das leis, do uso das leis, visando justamente perpetuar esse controle da máquina pública para garantir, como diz a Lilian Schwartz, um retorno nostálgico a valores que são considerados valores por esse determinado grupo social, valores da terra, da família, da tradição, valores alimentados também por muito patriarcado, por noções de patriarcado e bastante racistas, né? Então, esses são elementos importantes que caracterizam, né, governos autoritários trazidos pela antropóloga Lilia Schwartz. Eu acho que tem um outro elemento, e aí eu gostaria, né, de saudar a fala do Fernando, que eu acho que me ajuda muito a complementar aqui o meu raciocínio, é trazer justamente o acesso à informação que foi assegurado pela nossa Constituição Federal de 88 como um direito fundamental, como uma garantia fundamental. O Fernando já fez uma exposição, né, sobre a Lei de Acesso à Informação, mas a Lei de Acesso à Informação, né, de 2011, ela reforça essa característica de direito fundamental do acesso à informação, quando ela expressa claramente nos seus artigos iniciais, direito fundamental de acesso à informação. E esse direito fundamental de acesso à informação para a lei de acesso à informação, para a LAI, está baseada em algumas diretrizes, né, que são elencadas pela própria lei. E o que seriam essas diretrizes? A publicidade, ela é o preceito geral, né, é a regra, e o sigilo é a exceção. Há ainda a diretriz da divulgação de informações de interesses públicos, independente de solicitação, certo? Então, as informações elas têm que ser apresentadas, prestadas pelo Estado, de nós, cidadãs e cidadãos, requererem. Também como diretriz, um fomento ao desenvolvimento de uma cultura de transparência na administração pública, e isso a gente precisa ressaltar muito como um elemento de enfrentamento a características autoritárias de determinados governos, né? Fomento de cultura de transparência, e também o desenvolvimento do controle social da administração pública, como uma diretriz. É importante a gente lembrar que a Lei de Acesso à Informação ela veio junto com o debate, né, do debate da criação da Comissão Nacional da Verdade no Brasil, que foi criada pela Lei 12.528 e que foi sancionada, inclusive, na mesma cerimônia pela presidenta Dilma. As duas leis elas foram sancionadas conjuntamente.
Então, o direito de acesso à informação, ele representa uma camada a mais, justamente, na construção da democracia no Brasil pós-Constituição Federal de 88. E inclui uma nova dimensão nesse conceito de cidadania, né, que é tão bem trabalhado por José Murilo de Carvalho, como uma exigência, justamente, de accountability, de prestação de conta pelas instituições, né? Então, a gente tem acesso à informação, obrigação, transparência, controle social, né? Todos esses elementos que a gente, né, tem aí que se fortalecem, contrários que nos possibilitam enfrentar tentativas autoritárias de governos, né? No campo dos direitos humanos, que é o campo que eu estou fazendo a exposição aqui, essa institucionalização do acesso à informação permitiu que a sociedade civil organizada tivesse mais acesso a dados sobre a violência cometida pelo Estado, né, ainda que com muitos problemas, sobretudo dados dos governos estaduais, dados sobre elaboração, né, e criação de políticas públicas e execução do orçamento para acompanhamento das políticas públicas, de políticas sociais e de direitos humanos, e tudo isso gerou uma maior qualificação da participação social nos espaços de democracia participativa no Brasil. Os conselhos de políticas públicas, as conferências nacionais das políticas sociais e de direitos humanos. Acessar a informação possibilita uma qualificação dessa participação social. E aí, o que nós temos no cenário atual, né? Já que o título do painel é Vírus de Autoritarismo, né? O que nós temos no cenário atual com o atual governo federal, né? Nós temos estratégias diárias e estratégias concentradas de enfraquecimento do acesso à informação, né? De desmonte de uma política de acesso à informação. Nós tivemos uma estratégia concentrada, que foi a edição daquela medida provisória 928, né? Já no início da pandemia, que limitava o acesso às informações prestadas por órgãos públicos durante a emergência da saúde pública, né? Essa medida provisória ela foi questionada pelo Conselho Federal da OAB, na ADI 6351, foi concedida uma liminar, que liminar foi confirmada depois pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, né? Então, essa tentativa foi uma tentativa concentrada do governo federal justamente para impedir que nós, cidadãos e cidadãs, tivéssemos acesso a informações das escolhas, das decisões públicas, que devem ser públicas, adotadas pelo governo federal no enfrentamento à pandemia. Mas não foi essa a única tentativa do governo federal, né, de desmantelar uma política de acesso à informação no Brasil. Essa foi concentrada, essa chamou bastante atenção. Há uma desconstrução diária, né, dessas estruturas de acesso à informação no Brasil, não só com a redução significativa do número de respostas que são dadas, né, que são solicitadas pela Lei de Acesso à Informação, mas também a má qualidade da informação prestada, né? Nós temos dois exemplos aqui rápidos que eu vou dar, e são inúmeros, né, que comprovam essa minha afirmação. Nós tivemos recentemente, tem cerca de quase 2 meses, a divulgação do relatório da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, do Ministério de Direitos Humanos, sobre as denúncias recebidas pelo Disque 100, denúncias de direitos humanos, né? E há uma série histórica desse relatório que indica as violações de direitos humanos sofridas por vários grupos sociais, grupos vulneráveis. Pasmem, o último relatório referente ao ano de 2019, há uma camuflagem em relação a violações sofridas por determinados grupos sociais, especificamente a população LGBT, a população em situação de rua e as pessoas privadas de liberdade. Os dados estão ali, mas estão bem escondidos. Para quem não tem traquejo de ler o relatório, não consegue achar tão fácil. Mas também houve uma total ausência de dados do Disque 100 neste relatório sobre violência cometida por integrantes das polícias militares, né? Esse é um dado realmente que não aparece no relatório, isso foi questionado publicamente, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública questionou o Ministério nesse sentido, que informou ter havido problemas metodológicos, algo nesse sentido. Mas o fato é que nós não temos dado sobre isso. Especificamente em relação à Covid, a organização da sociedade civil Artigo 19, que é uma organização muito importante
que atua na promoção do direito do saber, do direito à informação aqui no Brasil, lançou em maio recente um relatório chamado Transparência para Vencer a Crise, né? E a organização tem atuado para obter respostas do poder público em temas centrais do enfrentamento ao novo coronavírus: protocolo de testagem, capacidade hospitalar, número de testes. Essas consultas foram enviadas ao Ministério da Saúde e muitas dessas consultas não tiveram resposta, ou as respostas foram muito insatisfatórias, né? Então, o que nós temos, né, nesse balanço até agora? Uma tentativa concentrada de esvaziamento da política de acesso à informação por meio de uma medida provisória, mas também temos uma desconstrução, uma tentativa de desconstrução diária por parte do governo federal da política de acesso à informação. Mas é importante a gente lembrar, né, que a Lei de Acesso à Informação é uma lei muito recente. As estruturas, os processos, os fluxos, treinamento de servidores públicos, controle recursal, todos esses elementos que são necessários para, né, construir essa política de acesso à informação e dar cumprimento à Lei de Acesso à Informação só tem 9 anos de vida, né? Então, quando você tem um governo atual que, no âmbito de uma pandemia, tem trabalhado para responder mal, não responder ou responder mal às solicitações de informações, isso gera graves retrocessos para essa política de acesso à informação, né? Porque não é só não responder, é não responder e responder muito mal. E isso impede justamente que nós, né, cidadãos e cidadãs, a gente consiga problematizar, né, as decisões que são tomadas pelo governo federal em sede da pandemia, particularmente em sede da pandemia. Nos impede de qualificar o nosso questionamento democrático sobre as escolhas que são feitas pelo governo federal. E isso, né, nos remete àquela noção, àquele conceito, aqueles elementos trazidos pela Lilian Schwartz sobre um governo autoritário, né? E aí, eu não queria também terminar assim, a minha fala dizendo que, né, nós estamos sem saída, né, de que não há o que é possível ser feito, né? No âmbito da pandemia, mais do que nunca, a gente percebeu a importância de acessar a informação para enfrentamento da Covid, a metodologia da divulgação dos casos, característica da população afetada, que tem sido bastante escondido isso, a população pobre, negra e jovem ainda desse país, profundamente afetada pela pandemia, quais são as medidas de enfrentamento, a adoção de quais critérios médicos, científicos estão sendo feitas pelo governo federal, quais são as justificativas que são utilizadas pelo governo federal para não aderir às medidas do Sistema Global de Saúde, né, que são coordenadas pela OMS. Então, isso é o cenário atual, né, que nós estamos vivendo de desmonte, né, e de, digamos, enfraquecimento da política de acesso à informação no país. O que nós podemos fazer em relação a isso, né? E aí eu coloco 3 caminhos, né? Eu acho que um primeiro caminho é o caminho que já vem sendo feito pelas organizações da sociedade civil, do campo dos direitos humanos, e pela advocacia em direitos humanos, que é documentar e registrar, né, essas tentativas de acessar a informação e divulgar, né, essas tentativas de acessar a informação, essas respostas vazias ou essas não respostas. A documentação e o registro é uma estratégia fundamental para que a gente possa problematizar e pensar em saídas sobre esse cenário atual. Uma segunda estratégia que eu acho fundamental é escutar a burocracia de nível de rua. Quem é essa burocracia de nível de rua? É aquele servidor que está na ponta atendendo as pessoas, seja, né, na área da saúde, seja na área da educação, seja na área da assistência social. Escutar essa burocracia de nível de rua é fundamental para a gente ter acesso a informações que essa estrutura atual do governo federal não quer passar ou não consegue passar sobre a pandemia do Covid. E, nesse aspecto, essa escuta dessa burocracia de nível de rua, a academia tem um papel fundamental nisso, com professores, com acadêmicos, com pesquisadores especializados que conhecem e que sabem fazer um processo de escuta para analisar esses dados trazidos por esses servidores e por essas servidoras. E, por fim,
né, eu acredito que a litigância estratégica, né, a litigância estratégica nacional e a litigância estratégica internacional, que também tem sido feita pela sociedade civil organizada, pela advocacia em direitos humanos e pelo próprio Conselho Federal do OAB, pensar em quais são os litígios, né, tanto nacionais como internacionais, né, nos sistemas internacionais de proteção de direitos humanos, denúncias à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Há uma grande discussão nesse momento, né, do Tribunal Penal Internacional, né, de denúncias sobre cometimento de genocídio pelo atual presidente da República. Isso tem uma discussão muito grande, algumas denúncias bastante robustas sendo feitas. Essa litigância internacional estratégica e também uma litigância nacional, né, isso é fundamental para que a gente possa proteger, né, direitos, proteger a saúde da população nesse contexto de pandemia, mas, sobretudo, e também, claro, proteger a lei de acesso à informação, proteger esse nosso direito, né, que num contexto de pandemia, num momento de grave emergência da saúde pública, é um direito que aparentemente tentou ser bastante esvaziado, né, com a edição de uma medida provisória. Então, a litigância estratégica, como foi realizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, foi essencial para preservar esse nosso direito. Então, o cenário é esse, não é um bom cenário, na minha avaliação. Nós estamos vivendo efetivamente um momento de ataque ao nosso direito de acesso à informação, mas existem estratégias, existem caminhos importantes que precisam ser fortalecidos, tanto na sociedade civil, como no campo do jornalismo, que tem feito um papel fundamental em divulgar informações durante a pandemia, e no campo também da advocacia em direitos humanos. Eu queria encerrar minha fala nesse sentido, né? Temos estratégias importantes e tarefas importantes a cumprir para seguir protegendo o nosso direito de acesso à informação. Era isso, Rafael. Obrigada. Obrigado, doutora Luciana, inclusive pelo atendimento ao tempo. Quando eu fui lhe interromper, a senhora já falou que estava terminando, por isso que eu não fiz a interrupção. Vou passar a palavra agora para o doutor Renato Silveira, ele que é advogado, presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, professor titular de Direito Penal da USP, é doutor e livre-docente em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP, é pós-doutor pela Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona, Espanha, e é presidente do Instituto Manuel Pedro Pimentel de Estudos Penais e Criminológicos, o IMPP. Com a palavra, doutor Renato. Muito boa tarde a todos. Queria saudar Rafael, Luciana, Fernando. Queria agradecer imensamente a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal, nas pessoas do meu querido presidente Felipe Santa Cruz e do meu sempre presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, pelo convite de aqui estar neste Congresso Digital Covid-19, repercussões jurídicas e sociais da pandemia, neste nosso painel sobre acesso à informação e vírus do autoritarismo. Na verdade, Rafael, só fazendo uma pequena correção, eu estou aqui como advogado, não como presidente, talvez como professor, porque o professor, como bem disse Luciana, é sempre uma figura marcante e presente em tantas discussões. Eu queria, em primeiro lugar, fazer as loas e as honras aos dois colegas que me precederam, e tentando justificar ou adequar ou justapor a minha colocação face ao que eles disseram. É verdade que o acesso à informação pública tem uma historiografia bastante longa, mas, como destacou Fernando, esta historiografia, principalmente no Brasil, é marcada por problemas. Se existiram problemas fora da nossa órbita temporal, Fernando, mas estão mais próximos da meningite ou em relação aos documentos sigilosos, talvez a situação venha a se agudizar um pouco nestes tempos. E eu vou tentar entender como se dá essa situação mais aguda, por que se dá,
ou de que forma se dá, fundamentalmente, e aqui fazendo um pequeno gancho também com o que disse tão bem Luciana, face a acusações, e por ora eu fico na alusão a acusações, a um vírus do autoritarismo. Por quê? Porque isso, se eu fizer uma comunhão de ambos os pensamentos e reputo ambos corretos, talvez eu tenha, em que pese aqui ou acolá, ter que dar razão explícita à Luciana, talvez eu diga que, mais do que estratégias deliberadas, eu tenho um grande caos organizativo ou organizacional, como disse o Fernando, que acabam por complicar as coisas e a abordagem devida, ou melhor, o acesso à informação mais ideal. O cenário, como foi dito aqui, não é bom, mas ele não é bom em vários campos. E eu queria, tentando fazer uma comunhão desses pensamentos, entender tudo que se está a dizer, ou como se percebem os vários argumentos, ou, para usar uma expressão que eu não gosto, mas que está em moda, as várias narrativas para tanto. Em que pese estarmos falando de acesso à informação, acho que seria interessante se lembrar que nunca tantas informações foram postas ao acesso de todos. Nunca se questionou tanto o acesso à informação, ou às informações, considerando que elas podem ser um pouco dúbeis. O Brasil, é verdade, eu concordo integralmente com o que foi dito, vive num momento, numa quadra mais conservadora, e talvez isso agudize ou incremente vários problemas, principalmente em termos de pregação sobre a liberdade, ou sobre noções de liberdade. Porque quando falamos em acesso à informação, como tão bem pontuou, em especial Fernando, estamos falando também, de certo modo, em questões de liberdade de imprensa, questões de liberdade de modo geral, em questões de autoritarismo no controle dessa situação. A pandemia do Covid-19 talvez tenha feito, como maior dos seus pontos deletérios, surgir uma enormidade de debates, ou de potenciais debates jurídicos, que parece destacar o incômodo de tantos à noção de defesa de direitos individuais em sentido amplo, ou em noções de liberdade em sentido estranho. Eu sou um pobre penalista, como disse Rafael, eu tenho uma visão mais fechada em aspectos penais, eu tenho uma certa preocupação com direitos humanos ao longo de toda a minha obra, é verdade, mas sempre me deixou um pouco curioso nestes tempos recentes, e quer na universidade, quer junto ao Instituto, eu tenho me preocupado com restrições e perdas de direitos ou de ganhos civilizacionais, acabei por fazer, ou tentar fazer, uma ponderação sobre como pensamentos conservadores e mais progressistas, por assim dizer, acabam fazendo acusações similares sobre certo grau de autoritarismo. E na resposta desta minha análise é que eu pretendo, por certo, com muito menor êxito que Luciana, mas estabelecer um certo grau de segurança por onde podemos caminhar e por onde podemos sair do simples debate acusacional. Eu me lembro, a princípio, de grandes processualistas penais que, ao analisar várias questões como a busca da verdade no direito penal é alguma coisa bastante célebre.
E vários processualistas, em especial um professor das Arcadas, da Faculdade de Direito da USP, já falecido, mas um professor de renome fantástico, que era o professor Sérgio Pitombo, fazia alusão a uma colocação de Fernando Pessoa, que dizia ter encontrado, em certo momento, duas pessoas que reclamavam uma das outras, que estavam brigadas, cada qual a seu modo, mas que ambas diziam a verdade, apesar de acusações recíprocas. Isso parece cada vez mais se destacar também no que diz respeito à liberdade de informação ou às informações colocadas, quer por pessoas que professem entendimentos mais de um lado, quer pessoas que professem entendimentos mais de outro. Se isso é verdade, ou para que isto se explique, melhor dizendo, talvez eu tenha que me socorrer para mais do que Schwartz, como destacou Luciana, há outros autores tantos que explicam o antagonismo entre liberdade e autoritarismo. O que é fascismo, o que é antifascismo, o que é uma liberdade, o que é uma liberdade em prol comum, o que é uma liberdade com vista aos direitos humanos, o que é, de qualquer forma, censura à liberdade, que talvez pudesse explicar os próprios decretos de Fernando Henrique acerca da limitação do acesso à informação. E, nesse aspecto, talvez seja interessante lembrar o seguinte: em muitos pontos, o próprio direito penal convive com isso frequentemente. Eu tenho situações em que eu verifico um paternalismo do Estado. O paternalismo do Estado pode explicar censuras a algumas liberdades, e este momento pandêmico talvez faça destacar ainda mais essa situação. Eu posso ter liberdades ambulatoriais tolhidas a seu modo, como eu verifico nesses últimos meses. E esta é uma acusação que certos setores da sociedade destacam como o maior dos autoritarismos, mas daí um autoritarismo que não é do Estado central, é do Estado federativo. Destacam prisões várias que se dão, que também, no mais das vezes, denotam uma certa desinformação, porque as prisões, frequentemente, pelo menos as que tive eu conhecimento, não se dão necessariamente por desatenção a normas de saúde pública, mas sim por desacatos decorrentes da abordagem. E N mais situações poderiam ser explicadas nesse sentido. Mas o paternalismo não é de hoje, como não é de hoje o problema da informação de modo geral, como disse Fernando. O paternalismo já bateu às nossas portas quando o jovem Fernando estava no seu momento pós-faculdade de jornalismo, em que se determina a obrigatoriedade de cinto de segurança ou de capacete para motociclistas. À época existiam acusações de que isto era um tolimento de liberdades individuais. Isso, na verdade, era um certo paternalismo, mas que se explicava de algum modo. O paternalismo poderia se explicar de outra sorte em relação ao porte de armas ou coisa que vale. Ora, existem restrições no Estado, sim. Quando se fala, não é nem tema do nosso debate, mas se fala em restrição absoluta de informações, por exemplo, a acesso a determinados inquéritos. Se olvidando que, para o certo ou por errado, eu deixo isso ao seu debate propício, os tribunais, foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, podem ter uma certa disponibilidade de sigilo em algumas condutas. Ora, como é que eu posso conviver com este discurso antagônico do que é liberdade ou do que é autoritarismo?
quem teria, ao fim e ao cabo, razão neste nosso discurso? Ora, disse eu, a princípio, no mesmo passo, na sombra do que foi afirmado por Fernando e Luciana, de que a situação está agudizada. Agudizada foi o termo que eu coloquei. Neste momento de pandemia. Neste momento de pandemia, parecem se destacar os discursos de autoritarismo. Eu concordo que eles existem, mas se existem de dois lados, se existem aqueles que defendem que eu tenho, de modo indireto, liberdade demais, que deveria haver uma intervenção do Estado, isto é uma liberdade permitida, não é permitida? Ora, isso também é outro campo de ponderação. Mas me parece que sensivelmente na ponderação dos direitos e garantias fundamentais, e aí Luciana está coberta de razão, na ideia dos direitos humanos, que tem que ser estabelecido um mínimo denominador comum. Se existem possibilidades de déficit de liberdade, e eles existem, e algumas vezes talvez se expliquem, eu tenho que reduzi-los ao máximo. E aqui eu volto à assertiva. A história nunca foi exatamente favorável às nossas crenças. A história sempre foi, digamos, mais endurecida quanto a informações. E isto fica visível quando eu percebo que muitas das escusas, eu usei escusas no caos organizativo, mas Fernanda prefere estratégias deliberadas, muitas delas também são viciadas à medida em que eu tenho uma colocação do próprio governo, aonde diz ele que a responsabilidade de tudo, dada em termos legais, foi estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal aos entes federativos e não à União. Ora, isso não me parece de todo verdade, até mesmo porque decisões executivas, como foi posto normativamente no Brasil, dão responsabilidade colateral também à União. Já caminhando para uma tentativa de solução, eu gostaria de dizer o seguinte: temos um momento, sim, de eclosão autoritária, de toda a ordem. Eu tenho que limitar a possibilidade de sua abrangência ou mesmo validade de algum modo. Me parece que eu só posso assegurar isso neste momento de Covid-19 se imaginar que o enfrentamento da emergência de saúde pública colocada deve suplantar qualquer outra situação de paternalismo pontual. Vale dizer, só as situações supraindividuais que agora estão afloradas e que parecem justificar tantos desatinos é que podem fazer se mostrar presente ainda mais a nossa noção de acesso à informação. Todas as questões colocadas, e eu tive que fazer um recorte na minha fala, mas todas as questões colocadas, principalmente em termos de questionamento penal, de violência policial, de problemas encontrados em violações de direitos humanos, me parecem gravíssimos. São presentes de há muito, mas parece que estão a aflorar também neste momento. E quanto a isso, não existe, minha cara Luciana, nenhuma explicação. Eu preciso, talvez, é verdade que é em outra sede de discussão, não é numa sede de união, mas eu preciso, junto às secretarias de segurança pública, e aqui eu digo de um estado onde o problema é significativo,
Doutor Fernando, desculpe. Eu sei, já estou terminando, já estou okay. Um minuto já acaba. Eu preciso de uma busca positiva de encontro de responsabilidades do Estado, visando, enfim, a noção de liberdade de expressão, caminhando junto com a noção de acesso de informação pública a ser consagrada também em dias menos felizes como os de hoje. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Renato. Até me desculpar, mencionei como doutor Fernando. Encerro aqui o painel. Agradeço imensamente aos 3 nobres colegas por terem aceitado esse convite da Escola Superior e do Conselho Federal da OAB e aproveitar esse um pouquinho de tempo que nos resta apenas para informar quem esteja nos assistindo que nós já estamos agora com o aplicativo também para Android aprovado na loja do Google. Então, quem quiser baixar e continuar assistindo o congresso pelo celular, já é possível também com aparelhos smartphones Android. Agradeço novamente, reforço o desejo de restabelecimento do Dr. Rafael Valim, a quem estou substituindo, e encerro o painel. Obrigado a todos e a todos que estejam nos assistindo.